Qual que é o papel da erva mate como um elemento cultural, para além desse aspecto econômico? Bom, culturalmente falando, primeiro que ela remete aos indígenas, né? Foram os indígenas os primeiros sujeitos a fazer a utilização dessa erva mate, cuidado com essa erva mate. A cultura no sentido de cuidado mesmo, né? Então, os indígenas eles davam um valor de uso muito menor do que é hoje, mas eles tinham um valor muito mais de aproximação. Inclusive, existiam lendas e crenças indígenas que a erva mate era uma herança, né, divina, digamos assim. Então, o aspecto cultural já começa aí. A partir do momento que vem os caboclos, depois os imigrantes, e vão aderindo à erva mate em sua realidade, em seu cotidiano, até chegar na realidade atual. Então, hoje, esse aspecto cultural, ele é muito mais de aproximação, de você sentar com alguém que você gosta, de dividir uma bomba, dividir uma cuia. Falando nesse contexto de aproximação, como que esse costume da cuia compartilhada atravessa as gerações dos avós para os netos, dos pais para os filhos e assim por diante? Bom, eu acho que o que eu vou falar aqui a maioria vai se identificar. Quem não lembra de sentar com um avô, com a avó, que muitas vezes já está falecido, para tomar um chimarrão, nem que fosse um mate doce, né? Não sei se você passou por essa Na vivência. brasa? Mas eu lembro muito da minha avó oferecendo mate doce para nós, porque justamente, né, com aquela ideia que a criança não se adapta muito bem, não gosta muito do Sabor amargo, amargo. né, do chimarrão. E ali é um dos primeiros contatos. Então veja, muitas vezes era um momento que o chimarrão fazia parte, que a erva mate fazia parte, que o compartilhar a cuia, além de demonstrar uma relação de confiança, demonstra também uma relação de afetividade, de proximidade. Então, a partir disso, todas as pessoas que consomem a erva mate, que consomem o chimarrão principalmente, elas com certeza têm na sua lembrança, no seu imaginário, momentos especiais que passaram com pessoas especiais, compartilhando uma cuia, compartilhando uma bomba. Perfeito. E o interessante disso daí é que o chimarrão, ele de fato cria essas memórias afetivas, né? Você falando sobre a questão do mate doce, eu me recordo de quando era meninote, né? Quando também estava lá na chácara dos meus avós, minha avó fazia, na época era o mate com a brasa ainda, pegava açúcar, colocava brasa, queimava o açúcar, e isso traz pra gente de fato essa memória afetiva, né? Conectando o hoje com os nossos ancestrais, né? E você acredita que os jovens ainda se conectam com essa tradição? Felipe, quando eu comecei a minha tese, eu tinha como hipótese que o consumo da erva mate estava diminuindo bastante, pelo aquilo que eu percebia como realidade. A partir do momento que eu comecei a analisar as respostas dos questionários e comecei a cruzar as respostas com a faixa etária de quem estava respondendo, eu consegui perceber que não, que hoje existe uma conexão tão forte quanto sempre existiu em relação aos jovens e ao consumo da erva mate. É muito comum isso acontecer. E uma outra coisa interessante é que no espaço rural, isso é muito mais presente. Isso é muito mais forte. Quando eu analiso 3 variáveis, no caso, na minha pesquisa, aonde que a pessoa mora, a faixa etária e qual a importância que ela dá para o consumo da erva mate. Quando eu cruzo a variável muito importante, área rural e 16 a 20 anos, eu consigo perceber um dado que me mostra que sim, que os jovens, os adolescentes, eles ainda têm e eles ainda cultivam isso. O hábito, a cultura, e que provavelmente isso se propagará para as próximas gerações. Então, eu tinha essa ideia, essa hipótese que estava enfraquecendo, que os mais jovens não estão consumindo o chimarrão, mas a partir do momento que eu comecei a analisar as respostas e entrecruzar as variáveis, eu percebi que eu estava enganado. Que sim, os jovens, pelo menos no recorte a nível de São Mateus do Sul, que era a amostragem que eu escolhi, os jovens têm sim essa tendência ainda a consumir o chimarrão, principalmente, e sobretudo os jovens da área rural. Na área urbana também, mas isso não foi tão forte quanto na área rural. Perfeito. E